Olá, vamos para mais um teste. Então, deixei tudo pronto, coloquei máscara e luvas para trabalhar com a minha argamassa AC3 branca da Cola Vite. Eu peneirei a argamassa. Esse é o meu copo medidor. Aí foram 7 copos e nessa bacia pequena, 1 copo. E coloquei a água. Então, já deixei pronto para adiantar o processo, porque quando eu tiro do saco de argamassa, peneiro, coloco a água, o vídeo fica mais longo. Então, é dessa forma que vocês estão vendo que eu gosto de trabalhar com a minha massa. Uma massa mole, mas consistente. Aqui no canal tem vários vídeos eu pegando do saco de argamassa e fazendo o processo todo. Pegando um potinho, para fazer a cor, vou colocar 3 colheres de sopa de massa pronta. Vou fazer com um corante em pó da cor marrom. Vou colocar 2 colheres, essas colherzinhas de café. A massa engrossou, vou colocar um pouquinho de água e ela volta ao normal. Então, eu deixei um marrom forte, que é um marrom chocolate. Pegando o molde, vou fazer o mesmo modelo que eu fiz com o isopor. Só que dessa vez eu vou usar argila expandida. Só que o que eu fiz? Eu peguei o martelo e quebrei. Para deixar inteira, ficaria difícil de fazer na peça. Então, achei melhor quebrá-las. Então, agora eu vou passar a vaselina líquida no molde e no contramolde. Deixa eu mostrar o contramolde, que vocês já sabem que é um pote de sorvete, e coloquei as pedrinhas. E coloquei o papelão. Então, esse será o meu fundo, o fundo do vaso. Então, eu tenho que encher, de massa até a borda. Pegando o contramolde, vou centralizar no molde. Vou pegar a bacia e mexer a massa, misturar muito bem. Pegando a argila expandida, vou colocar 7 copos. Não se preocupem, gente, que eu vou colocar tudo na descrição desse vídeo. E agora eu vou misturar muito bem. Estou mostrando essa bacia que eu vou trabalhar nela depois. Então, eu vou pegar agora o molde, vou ver se o contramolde está ok, centralizado. E aí, claro que vocês já sabem que eu coloco um pouquinho de cor para ficar na borda. Aí eu dou umas batidinhas no molde, fui buscar o martelinho de ponta de borracha que eu vou usar depois. E agora eu vou pegar a massa e vou jogar dentro do molde. E assim eu vou espalhando. Vocês falam que eu não sujo, né? Que sempre tá limpinho, tá aí, ó. Então, caiu um pouco aí na toalha. Eu vou depois, também sujou um pouquinho o molde fora, mas depois eu limpo. E aí, voltando a colocar a massa com argila dentro do molde. O que vou fazer agora? Pegar a cor e colocar bem na lateral. Aí eu dou uma olhada no geral, vocês viram que deu bastante bolhas. Então, eu dou uma batidinha com a mão, depois com o martelinho de ponta de borracha. Aí eu pego o palito para fazer os efeitos e aproveito e furo as bolhas de ar
que ficaram no molde, que elas estão subindo. E eu aproveito e também já furo. Olha aí, então, como é que eu faço para ficar os efeitos. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos no vaso cilindro. Aí eu verifico, eu bato mais um pouquinho no molde, depois eu pego o palito novamente e assim eu vou tentando tirar as bolhas. Então eu estou mostrando que ficaram algumas bolhas e os efeitos que eu fiz com o palito. Pegando novamente a bacia, vou colocar o resto da massa, aí eu troco de colher, que eu acho mais fácil. Quando você for trabalhar com argila, a argila ela é leve e na massa e no molde ele vai subindo. É incrível, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu estou mexendo com a colher e acertando. Essa massa que tá nessa bacia menor, vou colocar o resto da cor marrom, que acabou. Vou misturar, né, para poder fazer um efeito e vou fazer o fundo, para não acontecer o que nem aconteceu no vaso de trás ali que vocês estão vendo que tá plantado, que eu fiz com isopor, para ter um acabamento melhor no fundo. Então agora eu tô preenchendo só com a massa. E mesmo assim, vocês vão ver que eu estou apontando que tem argila subindo. Então, eu empurro com a colher. E assim eu vou arrumando. Olha só o que eu falei para vocês, que eu tô apontando o vaso argamassa mais isopor. Então, eu vou deixar dessa forma mesmo. Vou pegar duas peças que eu fiz para teste com argila. E eu não gostei do acabamento em cima. Por isso que eu fiz essa outra peça maior para comparar a peça com o isopor e a peça com a argamassa. Então, vou deixar 4 dias no molde e voltarei para desenformar. 4 dias no molde, então vamos desenformar. Eu vou entrar com o secador quente. Pronto, desenformado. O que eu vou fazer agora? Pegar um estilete e vou tirar o papelão e as pedrinhas dentro. Olha aí, agora eu vou tirar o restante da massa que tá em volta com as mãos mesmo. Vou pegar o estilete e vou raspar para tirar o excesso de massa para poder tirar o contramolde. Vou fazer um pouco e depois eu volto com tudo limpo. Olha aí, então eu raspei a borda toda para ficar mais fácil na hora de eu tirar o contramolde. Vou empurrar as laterais para entrar o ar para facilitar na hora que eu for colocar a água gelada e puxar. Só que eu achei incrível, não precisei da água gelada. Primeira vez que acontece isso. Quem já viu todos os vídeos sabe que eu sofro um pouquinho com esse contramolde. Aquele vaso que eu fiz argamassa mais isopor, não saiu a marca do contramolde dentro da peça. Vocês viram aí que dá para ver, né, as cores. E já tentei fazer de tudo para tirar a marca daquele pote de sorvete, mas tá aí. Adorei o resultado. Então, o que eu vou fazer agora? Como tem a marca do molde e do contramolde, eu vou raspar com estilete, eu vou fazer um pouquinho para vocês verem e volto com ele todo raspado. Pronto, já raspei com estilete a borda toda, tá? Para tirar aquela marca. Vou entrar com a lixa massa 220 só para dar um acabamento na borda e depois eu vou lixar o fundo.
Pronto. Então, eu só lixei esse cantinho, né, que é no fundo, para fazer o acabamento. Achei bem interessante o fundo da peça, gostei muito. E a borda, que fiz o acabamento também com a lixa. Então, vou deixar essa peça secar bem na sombra e voltarei com o processo final. Pronto, a peça, ela tá bem seca e limpa. Olha esses detalhes. Gente, mesmo que apareceu pequenas bolhas, a peça, ela tá bem lisinha. Eu coloco um porta-copos e o plástico fica mais fácil para eu impermeabilizar. Aí, eu não sujo o plástico. Então, vamos entrar com o processo de impermeabilização. Eu tô passando a Smart Resina da Dry Leves. Você encontrará no site Escuto Véio com cupom de desconto PATI5. Eu gosto de colocar nesse potinho para não sujar o impermeabilizante. Vou dar 3 demão. A cada demão eu respeito em duas horas. Vou fazer um pouco para vocês verem e volto com a peça pronta. A peça, ela tá toda impermeabilizada. Veja que eu fiz embaixo. Eu coloquei rolhas que vêm em garrafa de vinho, que eu corto com estilete com um gabarito de madeira. Fiz até um vídeo curto e está aqui no canal. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Então vamos lá, mostrar os efeitos e esses detalhes com argila expandida. Por que argila expandida? No concreto, ela fica um concreto leve, por isso que eu fiz com argila para testar com argamassa. Porque na construção civil eles usam para deixar o concreto leve. Eu vou até colocar a pesquisa que eu fiz no Google. A argila expandida, ela tem muitas utilidades. É só vocês pesquisarem no Google. Então, o peso ficou 3,294 kg. Vamos fazer comparação só com a argamassa. É o mesmo modelo, tem 3,827 kg. E o isopor sem planta ficou 2,805 kg. Então, olha a diferença de todos eles, é claro. O isopor ficou bem mais leve. Então, eu vou plantar em vaso sem furo. Vocês viram aí que eu coloquei o chip de coco. Depois eu vou pôr terra mais areia e a suculenta. Vou plantar para vocês verem novamente como eu faço quando eu planto em vaso sem furo. Esse degradê rosa escuro tem aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E também aquele outro vaso que tá plantado, que eu fiz argamassa mais isopor, também está aqui no canal. Veja só como ficou. Uma graça. Agora eu vou pesar também. Vou dar a minha opinião. Eu deveria ter colocado muito mais argila expandida. Então, se alguém fizer, depois me conta se deu certo. Eu tive um probleminha na balança, depois eu coloco novamente. Então, ele plantado, ele ficou com 4,661 kg. Eu gostei muito de fazer esse teste. E vocês, o que acharam? Me diz aqui, vou gostar muito de saber. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui desde o começo. Você que chegou agora, seja bem-vindo. E você que é membro do canal, obrigada. Gratidão a todos. Espero vocês no próximo vídeo.